A gente está no Puerto Salvador Allende, aqui no centro de Managua, o meu último dia no centro de Managua. É aí, galera, quanto custa o ingresso para o Puerto Salvador Allende, onde tem restaurantes, bares, música, karaokê, se você gosta de karaokê. O ingresso vai dar R$1,51 para o pessoal geral. E para deixar o seu carro aqui no parking, vai dar uns 60 córdobas. Acho que essa foi uma das piores cenas que eu já registrei para o canal. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos falar um pouco sobre esses fatos importantes e interessantes sobre a Nicarágua. A moeda oficial é o Córdoba. Eu vou deixar um vídeo curto para vocês conhecer mais sobre o Córdoba. O valor oficial é 36,5 Córdobas é $1. Essa moeda é uma beleza de moeda, é muito bonita aí, essas notas. Uma das mais bonitas que tem no mundo. E como é o nicaragüense, o Nica? Acho que é uma palavra para descrever o Nica, é uma pessoa barulhenta. Aí desculpa pessoal da Nicarágua, mas são barulhentos mesmo. E isso é algo legal, na verdade, que eles gostam da festa, de fazer as pessoas sentirem bem contentes. Isso é legal. E outra coisa que eu também percebi é que o pessoal gosta de aparecer nas câmeras, não tem problema com isso. Pode utilizar dólar na Nicarágua? Pode, tem problema não. E eles vão dar a troca em Córdobas, isso não vai ser problema. Se você tiver cartão, pode pagar com cartão? Pode. Então vai ser assim. Muitos locais você pode pagar com cartão, e em outros locais, por exemplo, mercados, estamos falando do mercado artesanal, sabe? Locais que são mais tradicionais, eles não vão ter para pago com cartão. Então precisa de troca, precisa de ter dinheiro. Então, qual é a comida da rua que tem aqui na Nicarágua? Tem elote, eles comem muito elote. Ou vendem elote na rua, que é basicamente milho assado. Também raspado, que é basicamente um sorvete. E achei muito bonito aqui o fundo das árvores aí iluminadas, parece Natal, né? Parece com Natal. Mas achei isso bem legal, bem bonito. Aqui essa cidade foi fundada há uns 500 anos. Você tem ideia de qual é essa cidade? Vou mostrar um pouco mais para vocês. Beisebol é o esporte nacional, o esporte mais popular. Se você quer dar um tour aqui na cidade de Granada, pode contratar um tour, um rolê aqui de cavalo. Ele vai dar uns $15 e o total é uma meia hora onde você vai conhecer um pouco da história. A gente vai fazer esse tour, vou convidar vocês para esse tour e vamos curtir muito da cidade. A população de Granada é de 110 mil pessoas e a população está concentrada na costa oeste. Quer dizer, cidades tipo San Juan del Sur, Rivas, Quinotepe, que ficam no departamento de Carrasco, Managua, Masaya, Granada, aí onde fica tudo o pessoal, ou a maioria do pessoal que mora na Nicarágua. Estou no mercado de Granada. Esse mercado tem 164 anos de existir. É mais o ritmo mais devagar hoje aqui comparado com o mercado de Managua, que era uma loucura, nem deu para gravar muito. As tortillas, comida bem típica da Nicarágua. Aqui, na verdade, é nas
na parte de fora do mercado. E esse mercado precisa de uma reforma porque é muito antigo. 20 la portada, 20. La cebozón de tomate 20 Córdoba. Olha, um monte de cigarro. Rambutão. Olha um monte de notas que tem ali na mão. É seguro aqui. Claro, 2, 3. E aí, galera, estou bebendo um açaí aqui em Café das Flores. Isso fica no lado do Parque Central de Granada. E queria mostrar para vocês outra palavra em espanhol importante que você deve conhecer. Esqueci a palavra. Beleza, então a palavra é regatear. O que é regatear? Isso, por exemplo, quando eles dão um preço e você oferece outro preço por alguma coisa. Então, tem aqui essa bolsa. Vou te mostrar aqui essa bolsa. O preço o valor que ela deu no princípio era de uns 350, acho. E consegui baixar para 200 Córdobas. 200 Córdobas são 5,5 dólares. Então, um preço que acho bem razoável. Acho que é bom. É uma bolsa de boa qualidade. E depois, essa bota aqui de trilha, com um valor de 600 Córdobas. Você pode regatear, que é essa palavra em espanhol. No mercado isso não tem problema, é parte da cultura nica também. Se vir aqui no Granada, procura em Google Café das Flores. Eles têm o melhor café aqui da zona e também tem açaí, tem refrigerantes, tudo que você precisa para se refrescar. Vou fazer um tour aqui de cavalo. E uma coisa importante é que os cavalos aqui têm fralda. Uma fralda eles colocam aqui para as ruas não ficar sujas. A la vuelta hablamos, a la vuelta hablamos. A la vuelta hablamos, a la vuelta hablamos. A la vuelta hablamos. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Bienvenidos, caballeros, a lo que es la ciudad de Granada. Lo que es la ciudad de Granada es una de las ciudades más antiguas, es la ciudad más antigua de todo Centroamérica, ¿verdad? Lo que es la ciudad de Granada fue fundada un 8 de diciembre de 1524, fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba, ¿verdad? Un pariente mío, ¿verdad? Francisco Hernández de Córdoba. La ciudad se llama Granada porque él provenía de España, de una ciudad que se llama Granada en España, por eso la ciudad se llama Granada. El dinero de acá se le llama Córdoba por el apellido de él, por Francisco Hernández de Córdoba. Lo que son las mayoría de casas acá en la ciudad, y todo lo de la parada y la 8 bala. de dezembro foi fundada a cidade de Granada, que leva o nome porque tem uma cidade na Espanha que tem esse mesmo nome de Granada. Foi fundada 5 de dezembro de 1524, 500 anos de existir essa cidade. Foi fundada pelo Francisco Hernández de Córdoba. Perdón. No se preocupe. La ciudad, como les digo, ahorita el 8 de diciembre, la ciudad cumple 500 años. Lo que es la ciudad de Granada, el 8 de diciembre cumple 500 años, ¿verdad? Lo que es la ciudad de Granada. La mayoría de casas acá en la ciudad son construidas de adobe. La mayoría de casas acá en la ciudad son construidas de adobe, ¿verdad? Las casas son construidas de adobe. Lo que es el adobe es estiércol de vaca revuelto con barro, zacate y lo que es huevo. Por eso las casas se mantienen súper más frescas por dentro.
Por eso las casas se mantienen súper más frescas por dentro, ¿verdad? Por el adobe, porque el material de adobe, lo que es estiércol de vaca, revuelto con barro, zacate y lo que es huevo, por eso las casas se mantienen frescas por dentro. Y en el techo de las casas no utilizamos lo que es lámina, solo utilizamos lo que es la caña brava y lo que es la teja. Por eso las casas se mantienen súper más frescas por dentro, ¿verdad? Luego, Pero ahora sale caro construir con huevo, construir. sí, anteriormente esa es la construcción, ¿verdad? Y puedes observar las casas. Esta de acá era una sola casa, mira. Sí. En la actualidad son 3 casas. De una casa sacan 2, 3, 4 casas para vender o alquilar, ¿verdad? Por eso es que las casas son muy pintorescas hoy en la actualidad. Então ele fala que as casas anteriormente eram feitas de outros materiais, como se fosse barro, também ovo para construir, e tem uma antiguidade de anos, muitos anos, casas enormes que agora eles dividem em 3 partes. Todas tienen jardines internos. Todos tienen jardines internos porque ese jardín interno era el garaje de los españoles. Los españoles entraban hasta adentro con sus caballos. Por eso es el jardín interno de todas las casas. Anteriormente eran jardines, hoy en la actualidad son garajes. Perdón, anteriormente eran garajes, hoy son jardines. Y por eso las puertas son altas. Tú puedes apreciar, las puertas son altas porque ellos entraban hasta adentro con sus caballos. Beleza. Então ele fala que as portas são bem altas para os cavalos entrar aqui com esse negócio. Eles tinham um jardim interno que agora não existe. Na verdade era como se fosse uma garagem para colocar aí os cavalos, os espanhóis que moravam aí. Esta casa blanca que ustedes pueden apreciar acá, miren, esta es una de las casas más antiguas en la ciudad de Granada. Esta casa alrededor tiene más de 400 años. Esta casa sobrevivió al incendio de 1856 que tuvo la ciudad de Granada, que fue incendiada por lo que es un norteamericano, por William Walker. William Walker vino a la ciudad de Granada en 1854, cuando Granada y León estaban peleando por ser la capital, Granada y León. León actualmente era la capital, entonces hubo una discordia entre políticos liberales y conservadores. Los leoneses contrataron a William Walker. William Walker, estando acá, se proclamó presidente de Nicaragua por 2 años, pero actualmente solo fue presidente por 1 año, en 1855 y en 1856. Él incendió toda la ciudad de Granada porque él dijo: lo que no es para mí, no es para nadie. Él prendió fuego a toda la ciudad de Granada, uno de los incendios más fuertes que tuvo la ciudad de Granada. En aquel momento era Granada la capital. No, Nunca fue. Granada nunca ha sido la capital. La primera capital que tuvimos fue León. León. Ok. Como le voy diciendo, ¿verdad? La ciudad, entonces, y William Walker vino acá, se proclama presidente de Nicaragua por 2 años, pero actualmente solo fue presidente por 1 año. En 1855, en 1856, él incendia la ciudad porque él dijo: lo que no es para mí, no es para nadie. Fue cuando huyó de acá hacia Costa Rica. En Costa Rica lo tuvo Juan Santamaría, pero nuevamente le escapa. Regresa hacia Nicaragua, huye hacia Honduras, y en Honduras lo matan, en Trujillo. Y en el 1857 es la capital Managua, entre medio de las 2 ciudades, para que ninguna de las 2 ciudades estuviera en esa discordia. Então Managua tornou-se capital da Nicarágua em 1957. Antigamente era Leão a capital, mas tinha aquela briga de Granada e Leão para ficar como a capital do país, com essa importância que tem. William Walker ele só foi presidente da Nicarágua em 1955. Para 1956 ele foi expulsado da presidência e ele incendiou a cidade e foi para Costa Rica, e lá ele foi expulsado também, voltou para Nicarágua e depois ele morreu em Honduras. Ele foi morto, acho que de tiros. Lo ejecutaron, ¿verdad? En Trujillo. Trujillo. Ya. Y este de acá, tal vez puedes observar los 2 muros que venimos observando, ¿verdad? Los 2 muros que veníamos subiendo. Estos 2 muros, familia, era de 2 ciudades indígenas, de Granada española y Granada indígena.
era la división, ninguna de las dos tribus podía cruzar porque salían flechados o aliados. Hoy en la actualidad es lo que es el parque más antiguo en la ciudad, construido de puras piedras volcánicas, por lo que es el volcán Mombacho. Anteriormente, antes de ser un parque, fue un mercado, lo que es un mercado indígena. La moneda que se utilizaba acá era el cacao. En el mercado indígena no entraba ningún varón, solo mujeres. El único que podía entrar al mercado indígena era el rey, el cacique. Por eso toda esta área acá se llama Jalteba. Iglesia de Jalteba, Parque de Jalteba, Calle Real Jalteba y los muros de Jalteba. Tal vez pueden observar ahí arriba la X y la J. Ella como la pronunciamos con J, Jalteba, pero se escribe con X como México. Y en la otra imagen está la imagen de Rubén Darío, el poeta y escritor nicaragüense. E aqui nessa parte, aí vocês conseguiram ver as paredes que tem. A cidade estava dividida entre os espanhóis e aqui os indígenas. Então eles não podiam cruzar, por exemplo, espanhol para o lado indígena, nem o indígena para o lado espanhol. De acá era una sola casa, hoy son tres, miren, con diferentes estructuras. Este de acá es la iglesia de María Auxiliadora. Esta iglesia es de 1922. 1922, la estructura de esta iglesia ya es una iglesia más moderna. La estructura de esta iglesia es semigótica. Es iglesia y es colegio. A la par está el colegio Salesiano Don Bosco. ¿Cuándo fue construida, perdón? 1922. Ah, 1922, la estructura es semigótica. Es iglesia y es colegio. que o moço falava que essa é uma das igrejas mais antigas que tem na cidade e o sino que tem aí acima foi donado por um ator que foi o Mário Moreno, um mexicano, um ator bem conhecido na Hispanoamérica. Isso é a calçada, puro restaurante, puro bares. Acá es la iglesia de San Francisco. Esta es la iglesia más antigua en la ciudad. Esta iglesia es de 1529, 5 años después de fundar la ciudad de Granada. Pueden observar las 6 columnas de arriba y las 6 columnas de abajo representan los 12 apóstoles. Y la parte amarilla es lo que es el convento, fue el primer convento acá en la ciudad de Granada. Ahora es un museo, Museo de San Francisco. Estão achando o que da Granada? Estão achando o que? Es lo que es el Colegio María Auxiliadora, 1913.